fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma conversa com o vereador Irlan Melo do Patriota. Ele é presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal e relator do projeto de lei do subsídio das passagens de ônibus em Belo Horizonte. Comigo aqui nos estúdios para participar dessa entrevista, minha parceira de sempre, Marina Schettini, editora de política do Jornal O Tempo. Aqui eu vou cumprimentar primeiro. Bom dia, bem-vinda mais uma vez, Marina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Bom dia quem nos acompanha. Vereador Irlan Melo, bom dia, bem-vindo. Bom te receber de volta no estúdio aqui, depois de tantas entrevistas online ao longo da pandemia. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado, Marina. E vamos lá, vamos falar de política. É isso aí. Vereador, para começar, eu quero perguntar sobre essa questão do subsídio. A gente tem muito de política a falar com o senhor também, ainda mais que essa notícia de ontem, né, Marina, da chapa, quase uma chapa anunciada, Lula-Calil. Mas antes de falar disso, que é um assunto que é muito sensível à população e à nossa audiência. O projeto de lei do subsídio dessa vez foi construído com a Câmara mais perto da Prefeitura. Pelo menos foi essa a impressão que ficou a nós, diferentemente do que havia sido feito ainda na gestão do prefeito Alexandre Calil. Na visão do senhor, inclusive como relator desse projeto, a aprovação vai ser mais fácil por essa construção ter sido feita de maneira conjunta? Perfeitamente, Rodrigo. A sua análise é uma análise correta. Por quê? Eu sou professor de Direito Constitucional e eu ensino meus alunos lá do terceiro período das faculdades Kennedy e Promove de que os poderes são independentes, mas devem ser harmônicos entre si. E a construção desse PL, ele passou justamente por essa harmonia entre os poderes, esse diálogo entre a Câmara Municipal, que criou inclusive um grupo de trabalho específico, e o Poder Executivo, que poderia simplesmente apenas enviar o projeto e nós discutirmos ele em todas as comissões, fazer emendas e tal. Então, o que se buscou é, anteriormente a isso, fazer o diálogo e chegar num projeto que fosse de acordo entre a Câmara e o Executivo. Por isso, a resposta à sua pergunta é sim. Esse projeto tende, e o número dele já tá dado lá na Câmara, é o 336 de 2022, ele tende a ser rápido a sua tramitação. Vereador, que tipo de avaliação o senhor faz dessa proposta? O senhor não acha que no fim das contas ele vai ser um cheque em branco para as empresas? Eu pergunto isso para o senhor porque desde sempre a gente tem reclamação dos usuários que um dos grandes problemas é que não tem ônibus. Ou ele não para no ponto, ou quando para no ponto demora demais. E sempre foi fiscalizado, a prefeitura admite que essa fiscalização não tem resultado porque eles aplicam multas e as empresas não pagam. Pensando nisso, pensando que não vai continuar não adiantando essa fiscalização, não é dinheiro para as empresas sem elas terem que cumprir nada em troca, realmente cumprir? Marina, eu também acho muito importante sua pergunta, porque, olha, sinceramente, no mundo ideal, eu sou contra o subsídio. Sou contra esse tipo de investimento em relação às empresas. Entretanto, nós temos uma situação fática. Eu não vou discutir se o contrato tal não está sendo descumprido. Nós temos uma liminar do Tribunal de Justiça que aumenta o valor da passagem. E o objetivo desse subsídio, em primeiro lugar, é justamente não ter aumento do valor da passagem. Isso já está determinado e as empresas, no acordo que fizeram, elas vão abrir mão desse processo judicial para que o valor seja mantido. Em segundo lugar, a Câmara, ela fez questão de constar no PL que haverá um aumento inicial de 15% das viagens, já valendo utilizando como parâmetro do mês de março desse ano, e num segundo momento aumenta em até 30%. Então, são vários e vários aspectos e itens dentro do projeto para fazer com que não seja simplesmente entregar o dinheiro sem contraprestação. O projeto original, sem a participação da Câmara, não tinha contraprestação. Esse projeto não. Inclusive, o pagamento não é o valor integral imediatamente. Ou seja, se por parte das empresas eles não cumprirem os requisitos que estão no PL para recebimento, vai parar de receber. A Câmara vai fiscalizar de alguma maneira? E o senhor falou que o senhor é contra no mundo ideal. O senhor acha que as empresas, então, realmente não precisam desse dinheiro? Então, o que acontece? Eu sou da área do direito.
O contrato foi firmado em 2008, com validade até 2028. Eu sou a favor de cumprimento do contrato. Entretanto, existem várias premissas anteriores que me fazem desconfiar desse contrato. Inclusive, nós nunca tivemos de verdade uma auditoria correta para se dizer se está correto ou não. O que eu digo sempre é o seguinte, Marina: as empresas estão reclamando do contrato. A prefeitura está reclamando do contrato. A população está sofrendo com um contrato em que as pessoas, elas não estão sendo bem atendidas. Então, para que manter esse contrato? Está na hora de rever esse contrato. Mas pela situação emergencial, nós precisamos chegar nesse subsídio agora e, na sequência, já começar a trabalhar isso, porque nós não podemos esperar até 2028. O prazo é longo demais. Mas o senhor acha que elas precisam desse dinheiro, as empresas? Eu não tenho como te afirmar isso categoricamente. O que eu posso te dizer é que a justiça entendeu que sim. Tanto é que determinou o aumento das passagens. Mas como nós não temos uma perícia, uma auditoria confiável, eu não tenho como dar essa informação. Até na visão de quem é do direito, o senhor acha que é o caso de readequar o contrato ou de se fazer um novo contrato? Seria possível readequá-lo dentro desse contrato que está em vigência? Eu acho, assim, nesse momento, sim. Porque para se romper o contrato existem multas, existem várias situações que não dá para se fazer isso sem acorde das duas partes. Ou seja, as duas partes têm que estar de acordo para realizar um novo contrato. Entretanto, a realização de um novo contrato tem que passar por licitação. Nós estamos falando de um serviço público. Então, eu creio que as empresas jamais estariam dispostas a abrir mão do seu direito que vai até 2028. Na minha opinião, o ideal é fazer um novo contrato. Só que o rompimento desse contrato pode ser muito prejudicial para o município de Belo Horizonte. Poderia deixar as pessoas sem ônibus, por exemplo? Com certeza absoluta. Em função do prazo. E aí, com a palavra o Ministério Público, com a palavra o Judiciário, porque isso tá sendo discutido há tanto tempo. Nós tivemos uma CPI onde se apurou, inclusive, que o início desse contrato tem vários indícios de fraude, mas a gente não vê, por exemplo, uma ação para se refazer o contrato ou se cancelar esse contrato. Não poderia ser uma quebra de contrato, vereador? Sim. Porque eles não cumprem. Então o senhor falou que pode ser oneroso para a cidade, para a prefeitura. Assim, a não ser que as empresas se recusem e falem, olha, mas aí elas estariam cometendo uma ilegalidade. O senhor está falando aí de direito, porque eles quebram o contrato o tempo inteiro. Então a prefeitura não teria o direito de cancelar? Com certeza. Legalmente, falando no campo das ideias, legalmente eles poderiam fazer isso por descumprimento do contrato. Entretanto, as empresas também dizem que a prefeitura descumpre o contrato porque na gestão do prefeito Calil não houve os aumentos que estão previstos em contrato para todo final de ano. Então, as duas partes entendem que tem razão. Por isso que o acordo, nesse momento, foi a melhor solução. Entendeu? Então, assim, são os dois lados que estão brigando, cada um defendendo o seu direito. E numa questão dessa, acabei de falar sobre a questão do direito constitucional. Nós temos o legislativo e o executivo. Estaria na hora do judiciário ingressar nessa conversa para ser o mediador e resolver. O vereador, paralelamente a essa discussão toda que a gente faz da questão do subsídio, de um novo contrato, tem também um projeto de lei que começou a tramitar na Câmara, que dá à Prefeitura de Belo Horizonte a possibilidade de assumir a operação do transporte, não gerenciamento como é o que pretensamente faz a prefeitura nos dias de hoje, mas dá à prefeitura essa prerrogativa de, num cenário de crise total e generalizada, pegue ela mesma, toca o transporte. Isso é favorável a isso? Sou favorável, porque nós vemos aqui, na verdade, que, de certa forma, por sua própria vontade, e aí nós vamos lembrar lá em 2008, com o governo Pimentel, que era o prefeito da época, o governo entrou nesse contrato. Então ele não tem uma saída. E esse projeto de lei, caso ele prossiga e se transforme em lei, dá à prefeitura uma saída para se resolver isso. E eu gostaria de esclarecer também uma coisa muito importante, porque nós conseguimos colocar nesse projeto um valor um pouco melhor para os suplementares, porque os suplementares estão pedindo socorro. Tem muitas, e principalmente na questão da pandemia, porque a maioria dos donos de ônibus suplementares, eles estão pagando ainda as prestações e diminuiu
o fluxo. Não são as grandes empresas, né? Exatamente, eles não têm essa capacidade que as grandes empresas têm. Então nós conseguimos, a princípio, o valor de 11 milhões para que o suplementar pudesse ter essa possibilidade, e no futuro nós estamos ainda tentando adequar para melhorar a condição deles. A gente está conversando com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do Patriota. Ele é presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal, relator do projeto de lei dos subsídios das passagens de ônibus em Belo Horizonte. Vereador, por aquilo que o senhor conversou com a prefeitura, por aquilo que o senhor avaliou das contas públicas do projeto em si, a prefeitura tem capacidade financeira verdadeiramente para bancar esse subsídio? Lembrando que uma parte dele vai ser bancado inclusive pela Câmara Municipal também. Isso também é muito importante, Rodrigo, deixar claro que a Câmara Municipal, ela está entrando nos 237 milhões com 74 milhões. Ou seja, são economias que estão sendo feitas pelos 41 vereadores da capital e a presidência para que nós possamos ajudar o executivo nesse momento para resolver esse problema que está acontecendo. A prefeitura tem capacidade, o caixa da prefeitura consegue bancar, até porque pela lei de responsabilidade fiscal eles jamais poderiam enviar o projeto sem que tivesse uma certeza do pagamento. Lembrando que, se tudo correr bem, esse projeto entra na pauta da nossa comissão na terça-feira agora, e é possível que o governo peça uma reunião conjunta das outras comissões. Isso pode acontecer durante a semana que vem, ou seja, se a presidente desejar, poderia até chamar uma extraordinária no mês de maio, mas se isso não acontecer, no primeiro dia útil de junho, a gente já começa a discutir em plenário o projeto. Vereador, existe, além dessa questão de subsídio, tem a questão do repasse da prefeitura de 220 milhões para as empresas de ônibus como um adiantamento de Vale Transporte lá no início da pandemia. A Câmara, ainda na gestão do Calil, questionou demais isso. Disse que era um empréstimo, que é ilegal e tudo, fez muito barulho. Agora não se ouve mais falar disso. Os senhores esqueceram isso? Com esse novo acordo, esses 220 milhões ficam ok? Excelente pergunta, Marina. Com a palavra, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Todas as conclusões da CPI foram entregues, um relatório foi entregue ao Judiciário, ao Ministério Público, que é o titular da ação penal. Então, se o Ministério Público entender que não houve realmente um empréstimo, que não houve um adiantamento, que aquilo foi subsídio e o subsídio precisaria de um projeto de lei, então é uma linha argumentativa que esse valor não será devolvido dentro do prazo do contrato, o Judiciário tem que intervir. A parte do Legislativo foi feita. Finalizou uma CPI, produziu um relatório e entregou a quem é o titular das ações. Vereador, a gente tem visto que, pelo menos de quase 2 meses para cá, a Câmara e a Prefeitura têm conseguido trabalhar conjuntamente. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que a mudança de gestão na Prefeitura de Belo Horizonte impactou inclusive para a construção desse projeto de lei do subsídio, como foi construído agora e entra em tramitação na comissão presidida pelo senhor já na terça-feira. Bom, o prefeito Fuad, ele tem uma característica que foi bem apresentada para todos os vereadores desde o início da sua gestão. Qual é a característica? Diálogo. Construção conjunta. Então, ele não se furta ao diálogo, ele busca o tempo todo o entendimento e ele está disponível para se conversar em relação aos objetivos, tanto do executivo quanto do legislativo. Isso está fazendo muita diferença nesse início. Até porque hoje, para ser bem claro para vocês, eu não sei qual que é a base do prefeito. Por quê? Porque nós não temos ainda ninguém declaradamente oposição. Então, isso, por um lado, é muito importante. Por quê? Porque pode fazer com que os grandes temas da cidade, eles avancem com mais agilidade. Eu sou a favor de se buscar sempre o consenso, porque no consenso nós abrimos mão um pouco daquilo que a gente não concorda e abraçamos aquilo que a gente tem em pontos convergentes. Então, o prefeito Fuad está conseguindo buscar mais as convergências do que as divergências. Por isso, eu creio que está sendo um diálogo bem produtivo com a Câmara. Vereador, o senhor chegou a ser parte da base do ex-prefeito Alexandre Calil, né? Especificamente, por que o senhor saiu? Foi uma estratégia para poder mudar de partido? E quando o senhor fala que o Fuad está fazendo diferente, o que o Calil fazia que era o problema? Assim, ele não conversava com o senhor, os senhores, né? Os senhores tentavam falar com ele, ele se negava. O que era o problema exatamente? Ou ele não ouvia as propostas?
cada um tem um estilo de governo, né? O prefeito Calil, ele é uma pessoa muito sanguínea, que toma suas decisões, e muitas vezes, eu já tive casos com ele que ele voltou atrás nas suas decisões, mas o processo de construção é diferente. Ele assumia o seu papel de poder executivo e apresentava, e o poder legislativo poderia revisar, fazer aquilo que normalmente tem que ser feito. Eu fiquei na base do prefeito durante toda a gestão dele. Entretanto, não uma base cega, não uma base em que eu não tinha opinião, e muitas vezes votei contrariamente ao prefeito. Nós chegamos num momento em que foi noticiado, inclusive o Tempo noticiou, de que eu fui impedido de exercer o meu mandato por conta de votações que contrariaram a prefeitura. Por conta disso, eu também fui relator de uma CPI lá que investigava o próprio governo. Nesse momento eu me afastei, inclusive, da liderança do PSD, onde fui o segundo vereador mais votado da capital. E aí, nesse momento, eu ingressei na justiça, porque achei que estava sendo discriminado, para poder sair da legenda. E o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, entenderam que eu tinha razão e concederam a minha saída. Foi desta forma que aconteceu. Agora, não tem nenhum problema com o ex-prefeito Calil, não tem nenhum problema com a sua liderança, a base, mas na situação que eu estava, eu precisava realmente tomar uma posição, e foi essa posição que eu tomei. A saída dele foi boa para a cidade, na sua avaliação? No ponto de vista de gestão da cidade e de diálogo com a Câmara, foi muito bom, porque hoje você percebe que as decisões elas estão sendo tomadas mais em conjunto. Não é? E quando você tem o executivo e o legislativo alinhados para tomar uma decisão, essa decisão flui com mais agilidade. Você veja bem, existem projetos que, se não houver uma convergência, nós podemos ficar muito tempo em discussão. Vide, por exemplo, o plano diretor. Como que foi difícil a aprovação do plano diretor? Por quê? Porque não havia convergência em nada. Hoje está se buscando isso. Inclusive, a nossa Comissão de Legislação e Justiça, com a mudança que nós fizemos no regimento, ela também está ajudando muito o Poder Executivo. Por quê? Porque os projetos inconstitucionais, eles não prosseguem mais. Então não há esse desgaste mais com o Poder Executivo, porque os projetos constitucionais eles morrem ali na Comissão de Legislação e Justiça. Ela ganha um caráter terminativo que antes ela não tinha, Exatamente. Né? Então isso facilita um pouco para que você possa discutir realmente temas que são temas mais relevantes para a cidade. Como é que você ouviu essa aliança anunciada ontem, propalada ontem nas redes sociais? Todo mundo já estava dando isso como certo nos últimos dias, mas ontem saiu o jingle e tudo, né, Marina? A gente já trouxe essa informação até mesmo no dia de ontem aqui no Super N. Como é que o senhor avalia a aliança Lula e Calil? Eu avalio que, a partir desta aliança, o Calil se torna muito mais competitivo do que ele já era. Na verdade, como você acabou de dizer, né? Parecia que o acordo, a aliança entre eles era uma aliança subliminar. E agora passou a ser uma aliança fática. E isso realmente faz com que o Calil tenha mais força política, aonde talvez ele não tinha tanto, porque nas avaliações que os especialistas têm feito, é de que o Calil é muito forte em Belo Horizonte e na região metropolitana, e que não tinha tanta penetração no interior. Já o ex-presidente Lula tem uma força muito grande no interior, principalmente nas regiões norte, nordeste de Minas. Então, isso vai fazer com que o Calil se torne ainda mais competitivo. E as pretensões do senhor nesta eleição agora, e o partido do senhor caminha com Zema? Sim, o Patriota caminha com o governador Zema. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Tenho trabalhado muito assim com os nossos apoiadores, eles têm realmente visto que o cenário é esse que caminha para agora, e a eleição está bem aberta, né? Nós estamos vendo aí uma situação que as pesquisas estão mudando o tempo todo. Vamos ver, né, os próximos passos. O bom da política, Marina, e você sabe isso muito bem, é que muda o tempo todo, né? Então, isso é algo que faz com que a gente não se acomode. A gente precisa estar estudando, vendo os cenários, e a população também precisa ficar atenta. Nosso tempo está no finalzinho aqui, mas ainda dá tempo de tentar fazer uma última pergunta antes da hora do bate-pronto, vereador. Porque nós temos visto nas últimas semanas que o senhor tem assumido um pouco mais essa questão da pauta da mobilidade. A gente está falando da questão do subsídio, o senhor é o relator.
O senhor defendeu muito a criação das áreas de escape no anel rodoviário. A gente chegou até a falar disso especificamente no Café com Política há algum tempo. Falta na bancada mineira, já que o senhor hoje é pré-candidato a deputado federal, alguém que traga essa discussão efetivamente e que consiga articular uma solução, porque o transporte público, a gente já até ouviu especialistas aqui que dizem que essa é uma questão federal, que não basta discutir só no âmbito das cidades, como muitas vezes a gente tem discutido, mas é preciso que a União entre no jogo também. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio o seguinte, Rodrigo, nós estamos muito acostumados a discutir pessoas. Eu creio que nós precisamos começar a discutir propostas e ideias. Existem parlamentares que eles têm uma pauta de atuação muito específica. Por exemplo, causa animal. O parlamentar ele está focado naquilo. Nós não temos ninguém de mobilidade. O que eu percebo é o seguinte, por exemplo, precisou de um vereador de Belo Horizonte entrar num tema federal que é anel rodoviário, área de escape, para que a área de escape saísse. Quando eu estive lá em Brasília, o ministro Tarcísio disse, ele falou assim, a bancada mineira é muito desunida. Nós temos outras bancadas que elas estão juntas e as obras estão chegando naqueles estados por conta disso. Então, a verdade nós precisamos sim focar no anel rodoviário, resolver esse gargalo. Eu ontem tive uma audiência pública para tratar desse assunto e sabe o que me disseram? Que na nova licitação que está para sair, não tem nenhum investimento novamente no anel rodoviário. Eu te pergunto, quem é que deveria acompanhar isso? É a bancada federal, mas parece que as pessoas estão muito mais preocupadas com as outras cidades e Belo Horizonte, infelizmente, está jogada às traças no que diz respeito ao anel rodoviário. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro Perguntas Objetivas, Respostas Objetivas, ping-pong comigo. Tá preparado? Vamos lá. Para começar, o subsídio às empresas. Necessário, infelizmente. A vida do passageiro de ônibus em BH. Terrível. Nós precisamos melhorar a situação deles. Os empresários de ônibus na cidade. Precisam se explicar em relação à situação que os usuários estão enfrentando. Contrato readequado ou novo contrato? Eu prefiro muito mais um novo contrato. O novo prefeito de BH, Fuad Numan. Uma pessoa de diálogo, de respeito com os poderes e está fazendo um excelente início de gestão. O ex-prefeito Calil. Uma pessoa de personalidade que tem os seus erros e os seus acertos e vai ser julgado agora pelas eleições no mês de outubro. O governador Zema. Eu sempre digo que o Zema pegou um abacaxi e ele está conseguindo descascar esse abacaxi. Por isso, eu também entendo que ele tem feito uma excelente gestão. Irlan Mello em 2022. 2022, pré-candidato a deputado federal, para justamente tratar dos temas que, infelizmente, Belo Horizonte não está tendo respaldo em Brasília. Irlan Mello, vereador de Belo Horizonte pelo Patriota, presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal e relator do projeto de lei do subsídio das passagens de ônibus em BH. Vereador, obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Marina. Para mim é sempre uma honra estar aqui com essa audiência qualificada da Super. Marina Schettini, editora de política de O Tempo, obrigado pela parceria de sempre. Marina, até a próxima, segunda, para ser mais exato. Eu que agradeço, obrigado a quem nos assiste, obrigado, vereador.